Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente vai iniciar o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre egoísmo e orgulho. Geralmente a gente faz uma confusão aí quando se emprega a palavra amor, né? Amar os inimigos, amai o vosso inimigo, porque a gente tem uma visão muito limitada sobre o amor, né? Ai, o amor acho que é somente com pessoas afins, com pessoas próximas. E não é nada disso. Jesus não quis dizer com essas palavras que a gente deve ter pelo inimigo a mesma ternura que a gente tem por um amigo, por um parente, por um irmão. Porque a ternura, ela pressupõe confiança. Como que eu vou confiar numa pessoa que me quer fazer mal? Não é dessa forma. Porque entre pessoas que desconfiam uma das outras, não há simpatia, né? Não há a simpatia, não há simpatia e muito menos aquela simpatia, né? Aquela relação que há entre aqueles aos quais temos os mesmos tipos de pensamentos, aquela afinidade, né? Aquela energia que flui quando a gente tá ou só de pensar na pessoa. Então, eu não posso ter a mesma satisfação ao encontrar um amigo e ao encontrar o inimigo. Não há como ter a mesma satisfação, porque uma coisa, outra coisa, entende? Por um outro lado, esse sentimento, ele resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo, ele envolve, ele emite, o pensamento malévolo, ele emite uma corrente fluídica que causa uma impressão penosa, enquanto que o pensamento benévolo, ele nos envolve num eflúvio agradável. Quando eu estava fazendo esse vídeo, me veio muito assim, ó, a mesma sensação, o tipo de sensação. Sabe quando tá saindo aquele bolo quente, aquele cheiro de bolo quentinho do forno? Que aí aqueles desenhos, tem até aquelas personagens que flutuam, que vão pelo cheiro. É a mesma coisa, aquela vibração, aquela energia, aquele cheiro. Enquanto que se eu me deparo com um odor desagradável, causa aquela repulsão, porque aquela energia que me vem me é ruim, sabe? Então, por isso, as diferentes sensações que temos quando a gente se aproxima de um inimigo e de um amigo. Nós somos energia. A nossa energia chega antes mesmo do que o nosso corpo, né? Do que a nossa matéria. Então, é aquela coisa que flui, que emana, que vibra. Então, um pensamento agradável vibra algo positivo, um pensamento negativo emite algo negativo, algo ruim. Amar os inimigos não significa que não devemos fazer diferença entre ele e os amigos. Então, quando diz que eu tenho que amar os inimigos, não é que é para eu trazer ele no meu rol de amigos, para minha família. Não é nada disso. Porque amar os inimigos é diferente. A afeição que eu tenho por um amigo, como que eu vou ter o mesmo tipo de afeição por um inimigo? Não é assim e tá tudo bem. O que eu não posso é ter o ódio, o rancor, um desejo de vingança, porque entenda também, quando eu desenvolvo esse tipo de sentimento, automaticamente eu fico ligada com ele, porque eu fico pensando muito nele, com ódio, com raiva, com esse desejo de vingança. Eu me ligo nele, e ao me ligar nele, se ele já tem um pensamento malévolo, vai fortalecer. Então fica um alimentando o outro. Então, pera, ele é assim? Diz respeito a ele. Então eu não vou desejar raiva, vingança, ódio. Não é nada disso. Como no texto anterior, no vídeo anterior, o que falou-se muito? O que foi dito? Para orar pelos nossos inimigos. E assim, orando, o que acontece? Pagar o mal com o bem. Eu estou emitindo amor, eu estou emitindo uma prece. Então, ele pode ter o pensamento
que ele quiser, mas de mim vai sair somente algo bom e vai sendo levado para ele. Eu não vou me deixar contaminar, contagiar com aquela energia e ao contrário, eu vou estar doando algo bom para ele. Essa é a intenção. Isso é amar o inimigo. Não é para vir aqui dar um tapinha nas costas, vem cá, senta aqui, come aqui. Não é nada disso. É isso que Jesus nos propõe. É perdoá-lo sem segunda intenção, sabe? É um perdão incondicional. Nos fizeram algo, vamos trabalhar isso em nós, porque isso diz respeito a nós. O que ele fez é problema dele. A forma como eu vou reagir, aí isso é problema meu. Isso diz respeito a mim. Pagar o mal com o bem, como eu disse, sem intenção nenhuma de humilhar a outra pessoa, sabe? E quando eu começo a desenvolver isso, fazer isso como tem que ser feito, aí sim eu vou estar cumprindo com as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. E durante esse texto também, esse vídeo, eu me lembrei do vídeo, o filme, né? A Cabana. Esse filme é lindíssimo, é uma lição de vida, é algo que a gente tem que assistir muito, porque cada vez ele traz algo, ele toca o coração. Se você assistiu faz tempo, assista novamente, tem no YouTube, eu assisti esses dias. E se você não assistiu, vai correndo assistir, porque vale muito a pena e exemplifica muito esse tema. Não, é incrível de lindo. E tem o livro que é mais completo ainda, cheio e rico de detalhes, tá? Então, para aquelas pessoas que acreditam que a vida presente é tudo que tem, quando a gente fala isso, pode parecer meio loucura, sabe? Porque ele só vê nessa criatura, no inimigo, uma criatura má, uma criatura que deseja fazer o mal, prejudicar o outro. Aquela criatura que quer tirar o sossego da gente. E aí, quando eu identifico no outro uma pessoa que me dá muito trabalho, que me tira o sossego, que me tira a paz, o que passa às vezes pelo coração da gente? Que só a morte vai resolver, né? Só ele morrendo eu vou ter paz. A morte dele é que vai resolver. O desejo de vingança, sabe? Por quê? Porque a nossa visão se atém somente aqui. E aí não tá havendo interesse nenhum em perdoar, né? A não ser para satisfazer o orgulho, o nosso orgulho aos olhos do mundo. E muitas vezes, quando se fala em perdão, perdoar uma criatura que fez isso, perdoar um inimigo, pode parecer fraqueza da nossa parte, mas não é fraqueza, muito pelo contrário. Isso é uma elevação de alma, de espírito, né? Uma elevação do ser. Não creia que você está se rebaixando, se humilhando. Muito pelo contrário, mas quando você faz de forma genuína, isso é uma elevação, isso traz evolução. O espírito ele tem uma maneira diferente de ver, porque ele não vê a vida somente no agora, ele vê uma vida passada e uma vida futura. Então isso tem uma visão mais ampla, né? Porque essa direção de olhar é ampla, é passado, presente e futuro. A vida não é apenas esse momento. E ele sabe que na Terra há homens maus, perversos, pessoas que praticam maldades e que estamos todos expostos a isso, né? Que isso faz parte de quem vive aqui na Terra. E quando ele tem essa consciência, ele não se queixa das provas. E se ele não se queixa das provas, não deve também se queixar dos instrumentos que lhe servem de prova, ou seja, o inimigo. Então, se em lugar de ficarmos lamentando, começássemos a agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de experimentar, vivenciar tudo isso, a gente deve também agradecer essa mão que nos dá a oportunidade dessa elevação, de praticar a paciência, a resignação, de fazer a reforma íntima, de mostrar quem somos. E esse pensamento, essa disposição nos leva naturalmente ao perdão. A gente sente, aliás, que quanto mais generoso a gente for, mais evoluído a gente caminha mais para evolução e mais longe a gente fica dessa energia do inimigo.
Lembra quando eu falei anteriormente que se eu vibro na mesma energia, eu fico conectado? Agora, se eu vibro numa energia de amor, de perdão, de oração, eu me distancio, eu não me conecto. Mando algo bom, mas não me conecto. Você entende como tudo vai encaixando e vai ficando mais claro? O homem que ocupa no mundo uma posição elevada, ele não considera um insulto de alguém que ele considera inferior a ele. Alguém que tenha posse. Se alguém que não tem, ele não considera um insulto se alguém que não tem posses diz alguma coisa para ele. E aí o mesmo acontece com aquela pessoa que se eleva. Então ele está tão elevado, ele está tão com a alma mais nobre, o espírito ali evoluído, que se alguém que ainda não tem esse tipo de evolução faça algum mal, prejudica alguma coisa, ele não se sente. Por quê? Porque a alma já é mais generosa, já é uma alma mais evoluída. Então ele tem um outro tipo de visão e ele não se deixa levar pelo ódio, pelo rancor. Você entende como tudo isso é tão sublime, tão lindo? É fácil? Não, não é. Mas a gente está aqui para aprender, desenvolver e fazer essa reforma íntima que o Evangelho nos propõe. Jesus nos traz muitos ensinamentos e é para isso que serve todo esse conteúdo que a Agenda Espírita Brasil, que o Raimundo traz, para a gente despertando, para a gente buscando, evoluindo e ser uma pessoa mais nobre, né? Com uma alma mais leve e saber olhar o inimigo e amá-lo nesses parâmetros. E com o tempo o amor vai se tornando diferente. Espero que isso toque o seu coração e você coloque em prática. Deus abençoe grandemente essa semana. Um beijo no seu coração, um beijo de luz e gratidão.